Fala comigo, turma. Galera, tô começando um vídeo aqui. Esse vídeo vai ser diferente de todos que a gente já fez aqui nesse canal. Sério mesmo. Outra coisa, eu já vim querendo fazer isso, tá na minha mente desde 2016, 2015. E assim, nunca tive chance, já tive chance na verdade, eu nunca tive força de vontade ou consegui fazer. Tô aqui com meu cafezinho agora, acabei de fazer um cafezinho ali. E aí, turma, qual que é a ideia? Meu TCC na faculdade em 2016, 2016, nem lembro mais, foi o jogo. A gente criou um jogo em Unity 3D, com back-end em C Sharp, e a gente foi fazendo várias coisas ali em Unity, em JavaScript, C Sharp, foi uma mescla de várias coisas, tá? A gente não tinha esse poder da IA que a gente tem hoje. Então era o que a gente sabia, o que a gente procurava, o que a gente achava de exemplo, o que a gente achava ali. E aí, eu planejo fazer aqui agora 30 dias, turma, para validar uma ideia que eu tive. E aí, eu vou trazer para vocês um vídeo de cada semana, cada dia que eu fizer alguma coisa. E também as atualizações. E no final dos 30 dias a gente vai ter um jogo. Um jogo. Então, qual que é a ideia desse jogo, tá? O que eu imaginei? Assim, ó, eu vou trazer a tela pra cá e a gente vai mostrar umas imagens que eu planejei aqui e a gente vai falar do jogo, beleza? Turma, voltei aqui. Então, já tá na tela aqui o problema que a gente quer resolver. E aí, galera, qual que é a ideia do jogo, de tudo, tá? A gente vai validar a ideia. Então, vai ser praticamente uma PLC, tá? Uma POC. Uma prova de conceito mesmo, tá? Esses 30 dias. Imagina, cara, toda vez que você morrer no jogo ou matar um monstro, ele fica inteligente. Não só mais forte, mais inteligente. Ele continua sendo inteligente. Então, pensa que você tá ali, você matou um Goblin, ou o que seja, tá? E você foi lá e usou um arco e flecha, tá? E aí, você matou ele, beleza. Na próxima vez que esse mob, esse bicho renascer, tiver o respawn dele, ele fica mais inteligente. Então, na próxima vez que você for, ele já vai ter aprendido o pattern que você matou ele, e ele vai aprender. E aí, eu trouxe pra vocês o problema aqui. A maioria dos jogos, tá? Eles não mudam. Não mudam. Vamos pensar aqui sobre Dark Souls, ou Elden Ring, ou qualquer desses jogos, tá? Os monstros e os bosses, os chefões, eles são scripts, tá? Os monstros também, eles seguem uns padrões, tá? Vamos pensar, eu tenho jogado bastante Zelda no Nintendo ali, e a maioria deles segue um padrão, tá? Depois que você aprende o padrão, você aprende ali sobre os monstros e tudo mais, nada muda, sabe? Então, eu trouxe aqui pra vocês, tá? Então, quando tá ali, por exemplo, você tá atacando, vou pensar, não sei, eu já joguei bastante jogos, tá? Tibia, Ouija, Mu Online 1, 2, e esses jogos, eles, é claro, com as novas versões, eles vão evoluindo, tudo mais. Eu já joguei Grand Chase, Gunbound, tudo mais. Esses jogos, eles são a mesma coisa sempre, tá? Depois que você vai ali e passa uma fase, por exemplo, vamos pensar aqui, o Globin aqui. Depois que você entende ele, entende como ele segue, cara, você sempre vai passar, vai matar ele, vai entender, tá? E os bosses, os chefões, a mesma coisa. Depois que você aprende o script dele, tá? Ele simplesmente você mata ele simples, tá? Eu lembro de quando eu jogava Tibia, até vou ter jogado Tibia uns tempos atrás, eu matava muitos bosses. E quando eu aprendia os padrões dele, até mesmo eu pesquisava ali no YouTube, pessoas que já tinham matado aquele boss, e entendia, cara, beleza, se você ficar na diagonal aqui, quando ele atacar a bola ele tacar ao bafo de fogo, ele não me acerta. Ah, quando eu fizer isso, tá, então a gente já tinha ali a ideia. Isso era bom, tá? Que a gente conseguia aprender.
Mas se a gente for pensar, o mundo não muda, tá? O mundo não reage, tá? E aí, eu acho que uns 7 anos atrás, tá? Por aí, eu vi um vídeo, tá? Vou abrir o vídeo aqui. De um cara, tá? Que ele treinou uma machine learning é, de dinossauro, tá? Ele pegou aquele jogo da Google ali, aquele que a gente, quando a internet cai, sabe? Tem até aqui, ó. Dinossauro AI. E aí, ele foi criando as populações. E a cada vez que essa população morria, ele pegava o evaluation ali, pegava o score daqueles dinossauros, daquela população, matava eles e fazia a nova geração. E assim ia reproduzindo, e a nova geração sempre era melhor que a anterior. Eu vou abrir o vídeo aqui. Galera, esse vídeo é muito bom, tá? Vou deixar aqui nos links, tá? Se você nunca viu esse vídeo, cara, sério mesmo. Cadê? Você assiste, sério, esse vídeo é muito bom. Cadê o vídeo? Eu tava com o vídeo aqui e perdi, tá? Peraí que eu... Vamos achar o vídeo novamente aqui. Peraí que eu vou pausar e vou voltar. Turma, voltei aqui. Achei o correto vídeo, para cada peso tá? desse. Eles Deixa podem eu variar. botar aqui, beleza. Qual que é a ideia dele aqui, tá? Então, ele criou essa inteligência artificial ali, tá? Que ela vai aprendendo, que é uma rede neural. Vou deixar o vídeo aqui, vocês podem ver melhor, tá? E aí, a cada geração, tá? Só, gente, Combinação de aqui. valores que resulte. Mudei foi o volume. E a cada geração, ela vai aprendendo lá, ó. E aí, ele vai matando as novas gerações, colocando ela pra jogar, tá? Ó, ele fez o jogo. 7 anos atrás esse vídeo, tá? Provavelmente muita gente já viu esse vídeo, um vídeo bem famoso. Eu vi bem no início, pouca gente tinha assistido na época. E aí aqui ele mostra a geração 1, ó. Geração, tá? Aí vamos para gerações. Ó, geração 8, ó. E aí, essa rede neural, ela foi aprendendo, tá? Então, se você olhar aqui, ela foi aprendendo a altura, como que ela tinha que pular, como que ela tinha que abaixar, tá? Beleza. E aí, ele foi criando mais coisas, tá? Ele criou um avião no jogo ali, tá? Vamos passar pro final. Ó, geração 2, geração 36. E você vê em cada geração, olha lá, ó, ela foi ficando melhor. Ó. A geração vai ficando melhor, 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 melhor. Ó. E aí, quando o último da geração morria, ele colocava a geração. Ele pegava esse cara, tá? E vamos fazer uma frente aqui. Aqui, olha lá. E aí, ele foi até essa geração aprendendo a pular esse campo minado que ele fez ali. Ó. Vamos lá para o final da geração. E ele foi incrementando a dificuldade. Olha, essa geração aqui já tinha aprendido bastante. E ficou praticamente chegando a geração que não perdia mais, tá? Era é praticamente infinito. A minha esposa tá olhando pra mim ali com a cara. O que tá acontecendo? Eu falei, ó. Beleza? E aí, ele falou, cara, vamos aumentar aqui a ideia. E aí, ele colocou a distância aqui, né? Claro, foi infinitamente. E isso sempre ficou na minha cabeça. Por esse tempo, bastante. Ficou na minha cabeça. E eu falei, cara, imagina se a gente criar um jogo que os mobs e não só os mobs, os bosses, tudo aprende, tá? E aí, eu trouxe aqui a ideia principal, tá? Qual que é a ideia principal? Imagina aqui, então o player vai entrar, ele vai lutar ali com qualquer monstro do mundo, tá? E a gente vai ter ali, cada luta dele, cada coisa que ele fizer, a gente vai ter isso salvo no nosso back-end, tá? E aí, quando esse monstro nascer de novo, tá? A gente vai salvar tudo, tá? Pattern, tudo ali no nosso back-end, nosso banco de dados. E a gente vai ter essa machine learning
que ela vai ser o nosso cérebro, tá? Ela vai estar analisando esses padrões e evoluindo os nossos monstros, inimigos, tudo ali. E criando esses behaviors, tá? Então nós vamos estar ensinando esses cérebros, tá? É diferente, pessoal. Calma lá. Ah, tudo hoje em dia é IA, tudo mais. Calma lá, vamos chegar lá. Tá? Calma, 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 calma. E aí, quando esse monstro fizesse o respawn ali, nascer de novo, ele vai ser diferente, tá? Então o player vai chegar no outro dia e falar assim, putz, como assim? Cara, o monstro mudou, o monstro tá diferente. Ele tá atacando melhor, ou ele, cara, não fazia isso antes. Ele. Essa é a ideia, tá? Então, os players nem vão saber disso. Mas beleza. Claro, vão saber, né? O mundo muda. Então, é isso. Tá? Tudo que você fizer no jogo muda, vai mudar. Tá? E aí, a ideia, tá? Nossa, é que também, tá? Então pensa isso, você tá achando que você vai matar um Goblin, e é só o Goblin que vai evoluir. Não. A ideia vai além. Como assim? O mundo vai mudar. Tá? Então, os NPCs ali, as quests que são geradas, tudo vai ser baseado nos eventos que estão acontecendo dentro do mundo. Tá? Então pensa que os players estão matando muito Goblin. Matou ali 1 milhão de Goblin. Não sei. Não deu o número aqui da cabeça. Isso vai gerar uma quest. Pensa que a gente vai ter o boss. O boss vai ter aprendido, que vai pensar que é o rei dos goblins. Pô, os caras estão matando muito goblin. Vamos atacar a cidade dos players. E vamos destruir a cidade. E eles montam, faz exército, faz pacto com outros boss do jogo. Cara, eu penso que o Goblin é um boss nível médio. Cara, vou pedir ajuda pra um boss nível alto pra gente atacar a cidade. Os caras estão dizimando a minha raça, entendeu? Tipo isso, tá? E aí vai ser gerado quest dentro do jogo pra vários players, pra ajudar a defender a cidade. E também, imagina só, você tá lutando contra um boss, tá? E aí, cara, na hora de matar o boss, ou você vai lá, quase morreu pro boss, tá quase morrendo, não vai conseguir matar, para a luta, ele fala, cara, espera aí. Eu vou te dar uma opção. Vamos fazer um pacto. Você passar pro lado nosso, saca? E aí gera uma quest aleatória que ninguém nunca viu, saca? Mas aí que vem a sacada, tá? A gente vai ter 2 arquiteturas, tá? Ó, que é essa parte aqui, ó. A gente vai ter agora. O que é a nossa ideia, tá? Porque, assim, ó, hoje tudo se fala de IA. 11 palavras que saem da boca de muita gente. 20 é IA, tá? A IA é muito boa, galera. Pra você poder fazer processamento ali, pra ela poder aprender, pra ela poder pesquisar coisas e fazer. Mas a IA é horrível pra fazer coisas em real time. Então pensa que o cara tá lutando e eu preciso que a IA responda em real time pra eu entregar pro player. A IA não é boa pra isso, tá? A IA é boa pra analisar os dados ali depois, criar o script e tudo mais. Então como que a gente vai fazer? A gente vai ter 2 cérebros, tá? Um agora, esse. O que vai ser? Ela vai ser rápida, o real time, pra gameplay ali, e vai ser otimizada, tá? Pra poder entender ali os combates, os movimentos, as regras, o nosso algoritmo de evolução, tá? Vai estar tudo dentro disso ali. E vai ser com base de milissegundos, tá? Pode ser em C++, pode ser em Python. Eu não decidi ainda qual vai ser ali. Pode ser, eu tô pensando em fazer em Python, mas ao mesmo tempo eu penso em fazer em C++, ok? E aí, esse vai ser o nosso cérebro, tá? O primeiro cérebro que a gente vai ter. Que a gente vai validar a nossa ideia de 30 dias em cima desse cérebro, tá? E aí, depois, tá? A gente vai ter o nosso cérebro por trás. Tipo a Skynet. Tipo a Matrix. Esse cérebro de IA, ele vai... ele é lento, tá? Então ele vai pegando ali os dados do nosso banco de dados, de cada dia jogado, de cada coisa acontecida, dos eventos acontecendo no mundo todo, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai criar novos monstros, ele vai criar novas quests, ele vai criar novos itens, ele vai... Imagina só, começou um player agora. E aí ele vai falar assim, putz, eu tô precisando de um player com uma skill única, sei lá, essa cura de 200 pontos, e ele vai dar essa skill única pra um player. A gente nem vai saber, entendeu? Então a IA vai estar ali e vai ter um script e ela vai gerar o mundo nesse script, tá?
E ela vai gerar coisas, claro, a gente vai ter o log disso. Eu imagino a gente tendo ali uma página e a IA, a gente tem o script da IA, como o mundo tá sendo escrito, entendeu? E os players podem ir lá e olhar, cara, caramba, o mundo tá sendo escrito assim, sabe? E aí, só que isso é demorado, tá? E aí a gente vai vir pro primeiro cérebro, tá? Vamos focar no primeiro cérebro aqui, tá? Esse primeiro cérebro, ele vai entender ali como os inimigos, como nossos monstros evoluem, tá? Então pensa que aqui chegou lá, o player tá, igual eu falei lá antes. Toda vez que ataca o player, ele se cura muito rápido. Ou ele mantém a distância. Ou ele sai correndo e dá damage no player. A gente vai detectar os padrões, os patterns ali do player. E a gente vai analisar. E a gente vai pegar ali um relatório e vamos evoluir o nosso Goblin, tá? Ele vai mover mais fácil, mais rápido. Se essa galera tá atacando de longe, ele vai fazer o quê? Ele vai encurtar a distância, entendeu? Ele vai tentar encurtar a distância, correndo mais rápido, tá? Eu tô curando muito. Toda vez que ele me ataca, eu vou lá e curo. Opa, então a gente vai interromper a cura do cara. Como assim? Ele vai dar um stun. Ele vai dar alguma coisa que interrompe a cura. Ou eu tô curando, o Goblin vai atacar a adaga. Não sei, tá? E vai ser mais agressivo. Beleza. E aí, a cada geração, ele é um pouco mais esperto, tá? Ele é um pouco mais forte. Ele é um pouco mais, sei lá. É isso. E aí, os players vão estar querendo isso, tá? Sem estar realizando isso. Pensa que você tá lá atacando, sabe? Você nunca imaginou que ia estar acontecendo isso. Vai acontecer, tá? Beleza. Então, qual que é o nosso goal? O nosso... a nossa ideia depois de 5 dias, tá? A gente entender se a ideia funciona, tá? A gente vai validar essa ideia. E aí, os inimigos ficando mais inteligentes e o mundo mudando. Então, pensa que eu joguei hoje. Eu joguei agora. Amanhã um cara jogou novo, o cara entrou novo. Ele sempre vai ter uma experiência nova. Nunca vai ser a mesma experiência, tá? E aí eu trouxe a terceira imagem, tá? Vamos abrir aqui. Com o nosso 30 dias de escopo, tá? O nosso 30 dias ali pra fazer a mágica acontecer, tá? Pra criar o nosso core, tá? Sabe? Pra fazer a nossa mágica acontecer, tá? Então, vamos aqui no nosso roadmap. Então, aqui tá o nosso goal, tá? Que é o nosso... que a gente vai querer no final dessa POC, tá? Ali a gente provê inimigos, tá? Que possam envolver, que possam evoluir, né? Com base na experiência ali que eles jogam. Nesses 30 dias, tá? Deixei aqui claro. Nós vamos ter um LLM ali, que é um Large Language Model, ditando o mundo, ditando ali o que vamos fazer, o que vamos seguir. Não vamos ter isso, tá? Então, isso é o futuro. Tá? Complexo. Vamos pensar aqui que a gente vai ter facções, coisas complexas ali de políticas, ou vários lugares, ou muitos plays, ou infinito, combate infinito. Nada disso, tá, turma? A minha ideia é o que a gente vai ter um mapa, tá? Ali pode ser que é nosso primeiro gráfico vai ser pior que o Tibia, tá? Pior que o... Eu não sei se a galera aqui jogou o RuneScape. A primeira vez no RuneScape, lá que era bem cara, daquele estilo, tá? Então a gente vai ter um mapa só, tá? O play ali. Eu pensei em ter, tá? Um inimigo, que vai ser o Goblin, aqui. E um boss, tá? Que vai ser o Goblin King, tá? O rei dos Goblins. E aí, eu vou criar 3 NPCs, tá? 3 NPCs ali. O Blacksmith, o Mayor e o Mercador, tá? É esse. E aí, como que vai ser o nosso loop infinito aqui, tá? O nosso loop infinito. A gente vai atacar o Goblin, ele vai aprender, vai evoluir. E aí, a gente vai fazer esses NPCs aqui, né? Que é o mundo reagir. Reagir aos eventos que estão acontecendo, tá? E aí, como que entram nossos 30 dias de plano aqui, tá? Primeira semana, eu vou construir a fundação, tá? O que é a fundação? Vou ali aprender no Unity, cara, fazer o player andar, combate do player, criar o Goblin,
fazer ali a base, tá, de sistema para ele atacar, guardar, sabe? A luta acontecendo, tá? Então eu vou trazer tudo isso aqui em vídeos pra vocês, tá? E um um protótipo do mapa, tá? Também. Na segunda semana, tá? Eu vou construir o back-end. Eu estou pensando, então, a gente ter um back-end em Node, ali com Nest.js, um MongoDB, um database aqui bem simples, tá? Pra gente salvar os logs ali dessas lutas, fazer o tracking ali de todo o behavior do usuário com o Goblin, tá? Então a gente vai ter o log ali de tudo acontecendo. Salvar isso no banco de dados, é claro, que a gente não pode perder. E ter ali o nosso back-end, tá? Pipeline para deploy. A gente tem o repositório, então vou criar o repositório, ter o deploy, tudo de bonitinho, tá? Isso salva ali. E a terceira semana é onde que a gente vai criar ali a parte de entender esses dados que foram salvos no back-end, tá? Entender ali a evolução, entender as lutas do player, e aí ele vai evoluir, tá? Então ele vai entender os behaviors que a gente teve nas lutas anteriores e vamos evoluir ele, tá? Que é aquela parte lá do dinossauro. A cada geração ele vai evoluindo, tá? Isso eu pretendo criar automático, tá? Então cada geração ele vai evoluindo. Opa, beleza, não tem mais geração? Qual for o melhor? Evolui. Opa, não tem? Evolui, tá? E fazer as mudanças serem visíveis, tá? Que a gente consiga ver essas mudanças e perceber elas, tá? E aí, na nossa última semana, tá? Que entra a parte dos NPCs ali, as quests dinâmicas, sabe? Como o mundo mudou com o que a gente vem jogando, tá? E aí, a gente vê ali o feedback, entender, melhorar, corrigir bugs, tudo mais, entender o que a gente consegue fazer nesses 30 dias, tá? É isso, tá? E o nosso gol maior, tá? Vai ser, cara, o player chegou no outro dia. Eu cheguei lá pra jogar. E aí eu falo, caramba, o monstro mudou. Se a gente conseguir fazer isso, a gente teve a nossa POC com sucesso, tá? E aí, galera, quem quiser jogar esse jogo também, tá? Eu vou liberar para algumas pessoas jogarem, para me ajudar a testar, tudo mais. Podemos criar um grupo no Discord ou um grupo no WhatsApp, no Telegram, não sei, tá? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E a gente vai conversando, tendo feedback ali e vai entendendo. Então, eu pretendo liberar aí um multiplayer, tá? Depois, não sei se eu vou conseguir fazer esse multiplayer, porque precisa ter um servidor online 24 horas, no real time, salvando as informações. E também eu quero entender o custo, tá? Porque estou planejando usar a AWS. Então não sei o custo disso. Eu preciso entender o custo. Mas eu vou trazer então nos próximos vídeos. E deixa aqui nos comentários, galera, se vocês querem jogar esse jogo, se vocês curtirem a ideia. E é isso, turma. Vambora? Valeu!